Amém, obrigado, meu irmão. Irmãos, graça e paz para todos, boa noite. Tem pessoas que estavam morrendo de saudade aqui já, pela graça de Deus, né? Deus deu tudo certo, estamos juntos novamente. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. A gente está fazendo aí uma exposição em Romanos, e eu queria muito que você estivesse acompanhando tudo aquilo que vai ser dito aqui. E então é necessário que você abra a sua Bíblia, e você que está aí em casa também nos acompanhando pela internet, que você também esteja com a sua Bíblia na mão, para que nós possamos então caminhar pelas Escrituras e aprender o que a palavra de Deus tem para trazer para nós hoje. Romanos, capítulo 1, do verso 24 até o verso 27. Romanos, capítulo 1, 24 até o 27. A palavra do Senhor diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos mais uma vez agradecer por podermos estar, ó Senhor Deus, na Tua santa casa e na Tua presença, e em particular, ó Senhor Deus, agora diante da Tua santa palavra. A gente quer agradecer, porque não tem coisa melhor do que ter olhos abertos para contemplar, ó Senhor Deus, a Sua verdade, contemplar a justiça do Senhor, contemplar, ó Senhor Deus, as verdades espirituais que emanam do trono de graça do Senhor, contemplar Sua vontade manifesta, revelada, registrada na Tua santa palavra. Somos privilegiados sim, porque através do Espírito Santo do Senhor, o Senhor descortinou os nossos olhos, e hoje nós podemos compreender o que o Senhor quer para nossas vidas, o que o Senhor deseja para nós, o que o Senhor realizou em nosso favor. Senhor, isso é coisa maravilhosa demais para nós. Não tem como, ó Senhor Deus, expressar a gratidão que nós sentimos, pois fomos alvos da Sua graça. E nós nos rendemos mais uma vez nessa noite, diante do senhorio do Senhor, para Te adorar, Senhor Deus, com o nosso coração e a nossa mente entregue diante do Senhor. Pedimos mais uma vez perdão pelas nossas falhas e clamamos pela misericórdia do Senhor nessa noite, para que através dela, da Sua bondade, da Sua compaixão, o nosso coração se abra
diante da palavra do Senhor, e então os nossos olhos sejam iluminados pela vida que procede da Tua Santa Escritura, e que nossa mente seja esclarecida, Senhor Deus, para entender a Tua santa verdade. Para isso, Senhor Deus, nós precisamos da ajuda do Senhor. Nos ajude através do Espírito, e que Ele tenha liberdade para agir no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, eu tenho sempre feito uma breve retomada daquilo que a gente disse no domingo passado, para que a gente possa ter uma noção do que é que o apóstolo Paulo está falando aqui nesses versos. Então no ano passado, não, misericórdia, no domingo passado nós falamos aqui sobre a rejeição dos homens em relação a Deus. Os versos que antecedem o verso 24, vai falar, por exemplo, o verso 18, que a ira de Deus está sobre os homens, porque os homens, mesmo tendo a consciência da existência de Deus, porque Deus se manifestou e se revelou a eles pela criação, é possível a qualquer um que olhe para a natureza, que olhe para as coisas criadas, percebam a Deus, mas esses homens rejeitaram a ideia da existência de Deus, para fazer tudo aquilo que eles têm vontade, ao invés de submeter a sua vontade a um Deus criador de todas as coisas. E por isso, por ser revelado, por estar nítido, por ser claro a existência de Deus, e por esses homens terem negado essa existência, Deus os considera como indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, negaram esse conhecimento para viver nas suas práticas pecaminosas. E a gente precisa fazer essa retomada, né? Porque o texto que nós lemos hoje, ele está totalmente ligado àquilo que a gente viu no domingo passado. Se você parar para observar na sua Bíblia, e o verso 24, ele começa com um por isso, ou seja, diante de tudo aquilo que foi dito no domingo passado, ou diante de tudo aquilo que o apóstolo Paulo diz aqui nos versículos anteriores, existe uma consequência. Por isso, porque rejeitaram a Deus, porque negaram a existência de Deus, porque mesmo Deus sendo claro e revelado na natureza, eles rejeitaram. Então por isso agora Deus vai retribuir a rejeição que os homens aplicaram a Deus, que os homens atribuíram a Deus. Pelo fato de terem rejeitado a Deus, Deus agora vai dar para eles o que eles merecem. A gente vai falar hoje aqui, de maneira bem simples, sobre a retribuição de Deus ao desprezo que a humanidade oferece a Deus. Então Paulo começa a falar dessa retribuição de Deus à rejeição dos homens. Uma grande verdade bíblica é a dinâmica da retribuição. Aquilo que se planta, colhe. O mal que você semeia, você vai trazer de volta. Aquele que semeia nas obras da carne, vão colher das obras da carne. Aquele que semeia nas coisas do Espírito, vão colher frutos espirituais. Isso tem a ver com uma dinâmica da retribuição. E da mesma forma, Deus age assim. Deus age e Ele retribui a adoração ou a rejeição que os homens oferecem a Ele. É sobre isso então que eu quero meditar com os irmãos hoje. A retribuição divina ao desprezo humano. E a primeira coisa, meus irmãos, que eu queria destacar nesse texto, primeiro ponto: a justiça de Deus está e sempre esteve operando sobre aqueles que rejeitam a Deus. A justiça de Deus está e sempre esteve operando sobre aqueles que rejeitam a Deus. Verso 24 e verso 26, parte A dos dois versos. Olha para você ver o que diz verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. É um juízo de Deus que está sobre os homens que rejeitam a Deus. A justiça de Deus sempre esteve e está sempre aplicada àqueles que o rejeitam. Verso 26, primeira parte:
por causa disso os entregou Deus às paixões infames. Todo aquele que rejeita a Deus, ele já está sendo alvo da justiça de Deus, no sentido de que o próprio Deus o entregou a essa rejeição. Então muitos, meus irmãos, se enganam pensando que Deus não está fazendo nada em relação àqueles que o rejeitam. Muitos ainda creem que Deus não há de fazer nada com os ímpios. Muitos ainda têm a visão infantil ou moderna de que Deus vai dar uma casa linda, uma mansão celestial para os cristãos, mas os ímpios, eles não vão sofrer tanto, eles vão ser somente um pessoal de uma classe social celestial inferior à nossa. Ou seja, nós vamos morar num belo apartamento de 1 por andar lá nos céus, e o ímpio vai morar numa casinha na Coab, uma coisa assim, uma habitação popular. As pessoas ainda são movidas por esse tipo de pensamento, por esse tipo de engano, achando que Deus não vai tratar com justiça aqueles que o rejeitam. E muitos dizem isso, pensam isso, porque eles olham para o mundo presente, para as coisas de hoje, e percebem que está indo tudo bem com os ímpios. Olha aí os ímpios, está dando tudo certo. Eles vivem normalmente, muitos deles são até melhores de situação do que nós, né? Eles não parecem estar sob o juízo de Deus. Porém, o maior castigo que Deus pode dar a um homem é entregá-lo a si mesmo. Entregar ao homem a sua própria vontade é o pior castigo que o homem poderia receber. E é isso que Paulo está dizendo aqui. John Stott, falando um pouco sobre esse texto, ele fala o seguinte: a consequência da idolatria é uma vida de imoralidade. Eu queria que você pensasse que aquele que rejeita a Deus, ele o rejeitou não porque ele não quer adorar a nada, mas porque ele já tem outra coisa que ele adora no lugar de Deus. Não existe ninguém que não esteja em adoração. Não existe um ser humano que não seja adorador de algo. Então, se a idolatria toma o nosso coração, e o que ocupa o trono de Deus no nosso coração é outra coisa que não a Deus, a consequência do homem é caminhar cada vez mais para a perversidade, para a imoralidade. Não é à toa que a gente olha hoje, por exemplo, para a Europa, que foi o grande berço, um dos grandes berços do cristianismo, e a gente vê todas as igrejas, as grandes igrejas da Europa definhando, estão vendendo os templos para se tornarem garagens, teatros, porque não tem mais gente para frequentar o culto. Um povo que começou a anular Deus da existência, da história, a rejeitar Deus. A consequência disso é o povo que caminha diretamente para a imoralidade. E se você parar para pensar, todos os pensamentos progressistas que vão exatamente de encontro às verdades bíblicas emergem exatamente da mente europeia, daqueles que rejeitaram a Deus. Então os homens negam a existência de Deus e por isso Deus os entregou ao seu próprio desejo pecaminoso. Deus está dizendo assim: tudo bem, eu me revelei diante de vocês, vocês têm a consciência disso, mas vocês a negam. Vocês querem viver assim? Então tudo bem, vivam assim. A gente precisa louvar a Deus, e pela misericórdia de Deus, hoje nós fizemos isso com alegria, quando a gente pode se reunir diante da palavra dele, e entendendo e tendo fé, que diante dessa santa palavra, Deus vai falar conosco,
Porque seríamos os piores dos homens, ou estaríamos caminhando para a direção mais podre da sociedade, se nós não entendêssemos, ou se nós não mais ouvíssemos a voz de Deus. Jesus Cristo fala disso, quando ele vai subir aos céus, ele fala: pessoal, não fica preocupado não, porque eu não vos deixarei sozinhos, vocês não vão ser órfãos. Eis que eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo do Senhor, que é aquele que vai mostrar para vocês, ou aplicar tudo aquilo que eu os ensinei no coração de vocês, e vocês não vão ser mais conduzidos pela sua própria vontade, mas pela vontade do Espírito. É isso que faz a gente diferente. A mesma natureza pecaminosa que existe no ímpio está também na gente. O grande problema é que a gente não nega a existência de Deus. Ou melhor, o problema do ímpio, né? A nossa vantagem é que a gente não nega a existência de Deus. O problema do ímpio é que ele, negando a existência de Deus, ele também não se submete à vontade de Deus. O Espírito Santo nos conduz a essa vontade. A gente começa a olhar para a vida e perceber que é preciso seguir os passos do nosso Mestre. Quem faz isso em nós é o Espírito Santo de Deus, e por isso a gente precisa regozijar, porque na palavra do Senhor Deus fala conosco. Mas o apóstolo Paulo está falando de uma justiça que sempre operou, e opera, e há de operar até a volta de Cristo, sobre a vida daqueles que rejeitam a Deus. Por mais que a vida deles na prática, no sentido palpável, possa parecer boa, brilhante e desejável, eles estão sobre o juízo de Deus, porque eles não ouvem a voz de Deus. Deus deixou, Deus deu corda, Deus os entregou à sua própria vontade. Então a consequência de se negar a existência de Deus é uma vida dissoluta e depravada, exatamente por conta, se você nega o único padrão verdadeiro e concreto de santidade existente, que é o Deus criador de todas as coisas, você perde a referência de santidade. Vou falar para vocês um pensamento que tem sido bastante popular nos dias de hoje. A criança, que é fruto, viu meus irmãos, de uma humanidade que negou a existência de Deus. A criança escolhe a sua identidade sexual. E se ela é capaz de escolher se ela vai ser menino ou menina, ela também é capaz de escolher se ela vai e quando ela vai usar a sua sexualidade e com quem ela vai usar a sua sexualidade. E isso é o que alimenta um processo que está caminhando agora para a legalização, inclusive, da relação da pedofilia. Uma mente que negou a existência de Deus, que não tem mais os parâmetros de santidade que Deus estabeleceu, vai sempre caminhar para uma moralidade decadente. E o que Deus está fazendo? Deus está deixando que essas pessoas se afundem um pouquinho mais. Esse é o juízo de Deus sobre o ímpio, aqueles que negaram a Deus. Quando Deus executa então os seus juízos, entregando as suas próprias vontades pecaminosas, Deus os entrega a duas condições reprováveis que o apóstolo Paulo apresenta aí no texto. Primeiro, Deus os entrega à imundícia. O texto, ou a palavra imundícia, é a mesma coisa que impureza. Deus está entregando os homens que negam a existência dele a algo fétido, podre. A ideia de que o homem está cada vez mais se misturando na podridão dos seus pecados. E é interessante porque essa mesma palavra imundícia ou impureza, por várias vezes, ela vai acontecer ou ela vai ser colocada pelo apóstolo Paulo num contexto de uma devassidão sexual.
O que a gente percebe é que, quando se nega a existência de Deus, o homem começa a usar o seu corpo de uma maneira devassa. Por quê? Porque rompendo com Deus, você rompe com a ideia de que você é uma criatura de Deus. E aí Deus não tem mais o direito de delegar ou de ordenar como se deve usar o seu corpo. Gálatas 5,19, a mesma palavra impureza ou imundícia aparece num contexto de devassidão sexual. Olha para vocês verem, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, uma relação sexual sem estar debaixo da aliança de casamento. É o homem que destruiu da sua vida a imagem de Deus, e que então ele entra numa relação com uma outra pessoa, sem considerar que Deus só abençoa a relação sexual, inclusive foi Deus quem criou a relação sexual, né? Mas existe um parâmetro para que isso seja aceito por Deus. Então ele diz, as obras das carnes são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Quando Paulo está dizendo, Deus os entregou à sua imundícia, Paulo está falando também dessa relação imprópria, de como você usa o seu corpo de maneira imprópria, não estabelecendo aquilo que Deus havia determinado que era o certo. Se você negou a Deus, você também vai negar essa forma de usar o seu corpo. 2 Coríntios 12, 21. E quando eu for outra vez, o meu Deus me humilhe perante vós, e chore eu sobre muitos daqueles que dantes pecaram, e ainda não se arrependeram da impureza ou imundícia, prostituição e lascívia que cometeram. Mais uma vez, a palavra impureza está dentro do contexto de relações sexuais, ou de um distúrbio sexual, que faz com que os homens lidem com o seu corpo de uma maneira que não honre a Deus. Que não honre a Deus. O que Paulo está dizendo? A justiça de Deus está sobre aqueles que negaram a existência de Deus, exatamente fazendo com que eles tenham uma relação com o seu corpo que é fétida, que é impura, que é imoral e que não é aceita por Deus. Deus entregou os homens à sua própria vontade carnal. Paulo também fala que Deus os entrega às concupiscências do coração, verso 26, né? Os entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. Ou seja, a imundícia, ela é gerada exatamente por conta desse desejo carnal de fazer o que é errado, de desobedecer a Deus, de rejeitar a instrução de Deus. Esses desejos, concupiscência, essa palavra concupiscência aí, ela traz a ideia de um desejo desordenado, é algo que descontrola os homens, tira o homem do seu estado de normalidade. Isso é concupiscência. As concupiscências estão diretamente ligadas aos desejos incontroláveis e impulsos selvagens. Basicamente, Deus os entrega ao controle do seu descontrole. É isso que Deus está falando aqui. Aqueles que negam, que rejeitaram a Deus, recebem a justiça de Deus, e a justiça de Deus é deixar com que o descontrole dos homens seja o que controle as suas vidas. Os homens, ao negarem e rejeitarem a Deus, criam um vácuo no coração que será preenchido por outra coisa. Deus então os entrega às suas vontades pecaminosas,
são os desejos descontrolados que vão ocupar o coração do homem. O maior castigo que Deus poderia dar ao homem é deixá-lo sob o controle dos seus próprios desejos. O castigo de Deus é deixá-los à vontade. O juízo de Deus está e sempre esteve sobre os ímpios. Não se engane, meus irmãos. Não se engane. Esses homens vão prestar contas diante de Deus. Mas não para por aí, o apóstolo Paulo continua, e ele apresenta a consequência de terem sido entregues à imundícia e às paixões descontroladas. E a consequência é desonrarem o corpo entre si. Olha para o verso 26. Verso 24, né? Por isso Deus os entregou a tais homens a imundícias pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o quê? O próprio corpo entre si. Veja como que uma rejeição da pessoa de Deus vai desencadear uma desonra do próprio corpo. O homem precisa desenvolver uma teologia do corpo. Como usá-lo? O que as pessoas não entendem, e vários cristãos não entendem, é que Deus salvou também o seu corpo em Cristo Jesus. Então as pessoas aceitam Cristo para a salvação das suas almas, mas acham que podem usar o seu corpo da maneira que eles mesmos acham que é certo. Então eu aceito Jesus, e eu venho para o culto no domingo, e saio daqui e vou para o motel, com a namorada, pensando que Deus não vai levar isso em consideração. Existe uma teologia do corpo, aplicada nas Escrituras. Que os homens que fecham os olhos para isso estão vivendo como os ímpios, quiçá pior que os ímpios, porque se Deus está falando, se Deus está mostrando nas Escrituras, e se você tem o Espírito Santo de Deus, que vai te conduzir a entender o que é que você está fazendo de errado, e você continua fazendo errado, você precisa se questionar. O apóstolo João, não sou eu que estou dizendo, tá? Mas o apóstolo João, das Escrituras, da Bíblia, fala que se você vive pecando, é porque nunca conheceu a Deus. Então perceba que o apóstolo Paulo, ele está falando que o castigo de Deus sobre esses homens é deixá-los. Continuem fazendo isso aí que vocês estão fazendo. Agora nós que somos os agraciados, que abriram nossos olhos, a gente precisa ouvir e praticar, porque senão a nossa casa vai ser semelhante à casa que é construída sobre areia, que quando vieram os problemas ela vai ser derribada. Mateus capítulo 7. Desonrarem o próprio corpo. E aí quando a gente olha para esse texto, a gente fica se perguntando assim, mas o que é? O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Vamos pedir a ajuda das Escrituras para ensinar para a gente interpreta a Bíblia com a própria Bíblia, não é assim? 1 Coríntios 6, 15 e 19, não sabeis vós que o vosso corpo são os membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? De modo nenhum, diz o apóstolo Paulo. Não sabeis que o que se une a uma meretriz faz-se um corpo só com ela? Porque foi dito, os dois serão uma só carne. Mas o que se une ao Senhor é só um espírito com Ele. Fugi, pois, da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos?
Lembra do apóstolo Paulo se apresentando na carta de Romanos, primeiros versos? Eis que sou Paulo, o escravo, servo de Cristo. Ele me comprou, eu sou dele. E o apóstolo Paulo não é melhor do que nós nesse sentido, porque o mesmo Cristo que salvou Paulo, salvou a mim e a você. Nós também fomos comprados. Por isso não compete a nós decidirmos o que vamos fazer com o nosso corpo. Nós somos dele. Agora pense no ímpio. O ímpio não tem esse discernimento, e não ter esse discernimento já é a justiça de Deus sobre a vida dele, porque tudo que ele fizer de indigno com o seu corpo, ele vai prestar contas diante de Deus. Então o que eu quero que você entenda é que o declínio da moralidade, a devassidão sexual de uma sociedade, não é evolução de pensamento. Tem um discurso por aí que diz que Deus é amor, e esse discurso tenta nos oprimir, dizendo que nós somos odiosos. Esse discurso traz uma ideia de piedade, de que Deus vai me amar, mesmo se eu sentir atração, corrigindo, se eu chegar a vias de fato numa relação sexual com uma pessoa do mesmo sexo. E esse discurso acaba querendo oprimir a igreja, falando que a igreja é uma igreja que é preconceituosa. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que aqueles que vivem descontroladamente, inclusive na sua sexualidade, eles já estão sofrendo o juízo de Deus sobre eles. E que eu e você como igreja, a gente não precisa se sentir acuado quando a gente ouvir esse tipo de argumentação. Tem uma filosofia por aí que diz que isso é um pensamento retrógrado, que os homens, na verdade, eles precisam se descobrir. Tem um videozinho da internet que o cara chega para saudar o público que ele vai palestrar, e ele começa: boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras que nasceram senhoras, mas que sentem um desejo, uma atração sexual por pessoas do mesmo sexo. Portanto, são senhoras que têm sentimento ou desejo de homens por uma mulher. E aí ele começa, e vai saudando, e aquilo demora no mínimo uns 30 minutos. Tem um outro autor que ele chega a dar o exemplo de quando você chega no hotel, chega lá, seu nome, você escreve seu nome, e aí tem 2 quadradinhos, masculino e feminino. E que com esse pensamento novo hoje, ia ter que ter no mínimo 9 quadradinhos. Porque você pode ter nascido homem, mas você se sente uma mulher, você gosta de se vestir como homem, e se sentindo como uma mulher, você tem desejo por outra mulher. E agora? Como é que você preenche? O que você precisamos entender que essa caminhada da devassidão e do final, do término da moralidade, isso tudo é Deus deixando o ímpio fazer a sua própria vontade. Vive aí do jeito que você acha que deve viver. E esse é o maior castigo que Deus poderia dar ao homem. Uma segunda coisa que eu queria destacar aqui: o coração idólatra do homem. É o verso 25 para vocês verem. Ele está falando, Paulo já falou no verso 24 que Deus entregou aqueles que o rejeitam. Agora ele vai reafirmar que os homens se assentaram no lugar de Deus agora. Eles determinam o que é o certo. Verso 25: pois eles quem? Os ímpios, os que negam a Deus, mudaram a verdade de Deus em uma mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo que os homens são eles que determinam agora o que deve ser adorado. Eles se assentaram no lugar de Deus. Idolatria. Lembra que eu disse para vocês que não há ninguém que não esteja em adoração? Ou você adora o Deus verdadeiro, ou você adora alguma coisa que você pôs no lugar do Deus verdadeiro.
Exatamente isso que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui. E o apóstolo Paulo nos leva a ver aqui que o homem que nega a Deus, ele comete 2 erros brutais. Primeiro deles, ele vive uma mentira. Pegar a verdade da existência de Deus e perverteram ela, mudaram ela a uma mentira. Lembra que eu disse aqui no domingo passado, de que o homem tem a consciência de Deus, e essa consciência fica tentando se manifestar no coração dele, e ele fica como se alguém que estivesse afogando essa consciência de Deus, segurando ela debaixo de água, para que ela morra, tentando oprimi-la, suprimi-la. Afogamento, literalmente. Segurar para baixo é o termo lá que fala de suprimir a verdade de Deus. Então o homem que faz isso, suprimindo a verdade de Deus, ele começa a viver uma mentira. A negação da existência de Deus leva os homens a viver uma mentira, e a consequência disso é perder o discernimento do que é o certo e do que é o errado. Se eu começo a viver uma mentira, eu também perco a capacidade de avaliar o que é certo e o que é errado. A imagem que eu quero que você traga para a sua cabeça aí é de um cego e surdo atravessando uma avenida muito movimentada, e que cada passo que ele vai dando, ele se aproxima e se expõe ainda mais ao perigo de morte. Essa é a ideia do homem que rejeita a Deus e que passa a viver determinando o que ele vai adorar e o que ele vai servir. O coração idólatra segue os seus próprios passos, sem perceber que estão caminhando a passos largos em direção ao juízo eterno de Deus. O segundo erro brutal dos homens que negam a existência de Deus é adorar a coisa errada. O apóstolo Paulo deixa isso claro no verso 25. Adorando e servindo a criatura ao invés de Criador. Estão adorando a coisa errada. Quem é digno de adoração, gente? É aquele que foi criado ou aquele que criou todas as coisas? Aquele que criou todas as coisas. Mas o homem que suprime a verdade de Deus e a troca por uma mentira, ele começa também a adorar algo errado. E aqui tem uma coisa muito, mas muito gloriosa aqui. O apóstolo Paulo usa uma palavra diferente aqui para falar de servindo a criatura. Ele fala: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura. Essa palavra servindo, para mim, na minha ignorância, eu achei que era a mesma. O apóstolo Paulo se apresenta lá no começo do capítulo 1 de Romanos. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, é quem estou escrevendo essa carta. Só porque a palavra é diferente. Paulo usa a palavra doulos, aqui ele usa a palavra latrel, que é uma ideia de uma mão de obra que é profissional, é contratada. Paulo se apresenta como aquele que foi comprado. Não tenho mais vontade própria. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai, assim como Jesus Cristo diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O apóstolo Paulo tinha aprendido isso, e a gente vê no começo da carta, quando ele se apresenta como um servo, que não tem mais vontade. Eu faço aquilo que o meu Senhor manda. Agora Paulo está dizendo aqui que o homem que nega a existência de Deus, ele é um servo, mas é um servo capacitado para isso. Ele não é propriedade do mundo, ele está emprestado. E o próprio juízo de Deus é quem também o capacita a servir a criatura. É uma mão de obra técnica. Ele é propriedade de Deus, Deus o criou. Mas na sua rejeição, Deus falou: tudo bem, eu continuo sendo seu criador, mas vai fazer tudo o que você acha que deve fazer aí. Então ele passa a servir a criatura, mas ele não é propriedade dessa criatura a qual ele adora agora. Isso é o ímpio.
que rejeita a Deus e que serve agora a algo que foi criado, algo que não deveria ser adorado e nem servido. Tem um teólogo chamado Karl Barth, ele diz o seguinte: sentir-se-ão realistas e vangloriar-se-ão de seu realismo, pois as coisas transcendentais das suas vidas passaram a ser dominadas por eles mesmos. Está falando do coração que rejeita a Deus. Criaram para si uma ambiência, um modus vivendi, um modus operandi, em função do conceito de Deus e do mundo que os envolve, numa auréola que no final conduz ao desengano, à frustração, ao desespero, à desonra e à morte. Essa é a vida do ímpio. Ele olha para as coisas criadas, nega a existência de Deus, e isso faz com que ele viva dentro de uma redoma que impede, ou pelo menos tenta impedir, que Deus os toque. Mas o próprio criar dessa redoma já é juízo de Deus tocando a vida dele. E o final disso tudo é frustração, é tristeza, é desonra e é morte. Como diz o salmista, no Salmo 1, aqueles que são justos são como árvores plantadas juntos ao ribeiro de água, mas aqueles que são os ímpios, palha seca. Uma outra citação desse Karl Barth, ele fala o seguinte: a pequena neblina que se forma entre Deus e os homens, lá onde as distâncias desaparecem, transforma-se célere em mar de nuvens, no qual os polos opostos, a oposição do homem com relação a Deus, desaparecem, e o antagonismo ao Deus desconhecido, até então semiconsciente, revela-se plenamente. A vista embaçada adoece. As potestades e os principados que foram levados até o trono entronizaram-se definitivamente, lançando mão da coroa radiante da divindade e poder eternos. E o Criador, a fonte eterna, é relegado a posições cada vez mais abstratas, mais teóricas, menos queridas e menos significativas. O que o Karl Barth está dizendo aqui é que o vazio no coração dos homens, provocado pela negação de Deus, é ocupado por principados e potestades, que vão gerar no coração desse homem um embaçamento nas vistas, que dia após dia vai afastá-lo ainda mais de Deus, impedindo com que ele escute, com que ele veja a Deus. Mas é preciso lembrar que essa rebeldia, ela é o motivo pelo qual Deus retribui, mas também já é retribuição de Deus. Não sei se você conseguiu me entender, mas Deus fica irado dos céus por fato dele ter se manifestado na criação. Os homens o rejeitaram, e a ira de Deus está sobre esses homens, exatamente pela dureza do coração. Mas a ira de Deus também promove com que os homens rejeitem ainda mais a Deus. Hernandes Dias Lopes diz: o homem tenta fugir de Deus, o seu dono, e Deus solta a sua coleira. Diz: vai, continua assim, continua fazendo tudo o que você acha que é certo. A terceira e última coisa a se destacar aqui, que a negação de Deus leva a uma dissolução da sexualidade. Verso 26 e 27, e aqui eu queria ter muito cuidado em dizer isso, em anunciar as coisas que o apóstolo Paulo está anunciando aqui. Por quê? Porque quando você vive essa dissolução da sexualidade na sua casa, com um parente próximo, isso traz muita dor para a gente. Ter alguém que sente desejos e chega às vias de fato numa relação sexual com pessoas do mesmo sexo,
Isso traz muito sofrimento para a família. Imagine um pai que tem um filho que pratica tais coisas. Imagine uma mãe. Imagine você tendo discernimento de Cristo e sendo tentado por esse desejo pecaminoso diariamente. Então Paulo fala que a negação de Deus leva a uma dissolução da sexualidade. Verso 26, por causa disso o quê? Porque negaram a Deus, negaram a existência de Deus. Entregou Deus às suas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Queridos, o debate da sexualidade que a gente enfrenta hoje, ele nunca foi tão vigente e tão robusto como ele tem sido hoje. O tentar desconsiderar que Deus criou homem e mulher, ele nunca foi tão alimentado, tão divulgado como tem sido nos dias de hoje. A ponto de chegar aquele pensamento que eu disse para vocês, de que sexualidade não é determinado e não é algo estrutural que Deus estabeleceu na criação. Isso é uma construção cultural, social e racional. Então você já deve ter visto por aí, né, principalmente lá na Europa, alguém que decidiu criar o filho como se ele não tivesse gênero, sexo. Quando ele chegar lá à idade tal, ele decide o que ele vai ser. Esse é o debate que nós enfrentamos hoje, de que a sexualidade ela é uma construção social. A identidade sexual é você quem constrói. Da forma com que você foi criado, da forma com que você nasceu, não determina quem você é, mas aquilo que você constrói durante a sua vida é o que determina quem você é. Esse é o pensamento básico da ideologia de gênero. Agora, isso não é novidade para a igreja. O apóstolo Paulo, no primeiro século depois de Cristo, ele já está falando de práticas sexuais que não agradavam a Deus. E o que o apóstolo Paulo fala aqui é que todo esse comportamento que descaracterizou aquilo que Deus criou, homem e mulher, e não era bom que o homem estivesse só, por isso far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esse padrão que Deus estabeleceu está sendo colocado em xeque sobre a ideia de que sexualidade é construída. Mas não é novidade para o apóstolo Paulo. Então, como que o apóstolo Paulo explica isso? Ele está dizendo, os homens que vivem assim, que se inflamam mutuamente, abandonando a maneira natural que Deus estabeleceu, eles estão agindo simplesmente porque estão debaixo do juízo de Deus. É Deus dizendo para eles, fazem do jeito que vocês acham que é certo. O simples fato de Deus ter soltado a coleira do homem, que o rejeita, levou então a lutar contra a estrutura da criação. O homem que nega a existência de Deus, ele também nega que é criatura de Deus. E portanto, por que levar em consideração a forma com que eu fui criado, com que Deus me fez? Faz sentido. Então veja como que Paulo descreve a dissolução da sexualidade de maneira bastante negativa aqui. Primeiro, as relações são infames. Está lá o verso 26. Deus entregou a paixões infames. E o termo infame aqui, traz uma ideia de degradante, é algo que consome os homens.
Essa relação ela não é construtiva, ela é destrutiva. Isso também precisa esclarecer os nossos olhos quando as pessoas chegam com o argumento de que, mesmo que não importa ser uma relação entre pessoas do mesmo sexo, se existe amor e fidelidade. Importa sim, porque Deus estabeleceu algo que é estrutural e que não pode ser mudado. Por isso que o apóstolo Paulo fala que abandonaram o modo natural de suas relações. Quando se abandona o modo natural, está indo contra o Criador. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo fala aqui, que as relações não são naturais. Paulo diz que as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, que não são naturais. E o que Paulo está dizendo é que houve uma desfiguração das relações íntimas. E isso é fruto da retribuição de Deus, é Deus deixando fazer o homem tudo aquilo que ele quer. Paulo também fala que as relações quebram com a estrutura, ao verso 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher. Os homens, naturalmente, diante daquilo que Deus fez na criação, se inflamariam pelas mulheres. Até é isso que o apóstolo Paulo fala para os jovens de 1 Coríntios capítulo 7. Ele fala, se você não aguenta viver fora do pecado, é melhor que você se case. E ele fala lá, se você não aguenta viver, ou melhor, se você está vivendo abrasado, é melhor que se case. Se você está queimando de desejo pela sua pretendente ou pelo seu pretendente, isso está te levando a pecar, case. Porque na aliança do casamento, Deus abençoa a relação sexual. Agora o que Paulo está dizendo aqui é que rompeu-se a estrutura. Se você parar para lembrar aqui as palavras de Adão para Eva, quando vê a primeira vez a Eva, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Esse é o meio natural que Deus estabeleceu. E a gente vê manifesto logo depois que Adão acorda do sono e olha para Eva e fala, essa aí é a que o Senhor fez para mim. Esse é o modo natural. Por fim, Paulo diz que as relações se transformaram em punições. Continua lendo o texto para você ver. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Negaram a Deus, devassidão moral e sexual, retribuição de Deus pela rejeição que Deus recebeu. Agora eu preciso que a gente termine hoje essa exposição se perguntando, onde é que está o discurso de ódio de Paulo? Porque esse é o argumento do pessoal que diz que relações homossexuais são válidas. E eles falam o seguinte, que a igreja tem um discurso de ódio. Então todo mundo que discorde das práticas deles tem um discurso de ódio. Mas o que a gente olha para Paulo e a gente não vê isso aqui. Paulo está falando que o que está errado. Mas Paulo não está mandando a gente rejeitar, deixar de amar. Paulo não está falando nada disso. Paulo não está falando que a gente deve deixar de pregar para esse povo. Pelo contrário, ele fala, não me envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o discurso de Paulo. O que Paulo está mostrando para a gente é que essa devassidão é juízo de Deus e justiça de Deus sobre a vida do ímpio. Mas Paulo não está dizendo que eles não podem ser salvos. Paulo não está dizendo que a gente não deve amá-los. E é necessário a gente pensar nisso, porque se existe próximo de nós, se existe na nossa família, a gente vai saber o quanto é dolorido
você contemplar esse tipo de comportamento, uma pessoa que é da sua família. Eu lembro de algum tempo atrás, eu tinha um amigo de muitos anos, e depois de muitos anos foi que eu fui ficar sabendo que ele tinha um irmão homossexual. E eu falei, cara, mas você nunca me falou isso. Não, nós não conversamos mais desde o dia que ele assumiu. Será que é isso que Deus quer que nós façamos? Não existe discurso de ódio. Não existe isso. Discordar de alguém não é odiá-lo. Essa acusação não pode caber sobre nós como igreja. Então, para terminar, meus irmãos, eu quero que a gente saia daqui tendo aprendido que nós precisamos fazer 3 coisas. Primeira coisa, nem toda forma de amor é justa. Você precisa entender isso. E você não precisa ter medo de crer nisso. E nem de dizer isso para as pessoas. Porque você não vai deixar de amá-las por dizer que você não concorda com a prática dela. Você tem o direito de discordar, mas tem a obrigação de amar. Jesus Cristo fala disso para a gente. Que proveito tem se você amas aquele que só faz coisas boas para você? Você precisa amar quem te faz mal. É quem às vezes não pensa da mesma forma como você. É esse que você precisa amar. Aí sim você está mostrando que você é um cristão. Porque até então, amar quem faz bem para a gente é normal, é natural. Terceira coisa, se desvencilhe da piedade, da convivência, e viva uma piedade bíblica. Ou melhor, se desvencilhe da piedade, da conivência, e viva uma piedade bíblica. Por que eu estou te dizendo isso? Porque por várias vezes nós conhecemos pessoas com uma prática que expressa que ela não tem levado, uma prática sexual que expressa que ela não tem levado Deus em consideração, e o que a gente faz é reforçar aquilo que ela está vivendo como pecado. Você encontra um amigo no trabalho afeminado e você trata ele como uma garota. Ou então você conhece uma amiga no trabalho que é masculinizada e você começa a tratar ela como um garoto. Essa é a piedade da conivência. Você não quer agradar a Deus, você quer agradar a pessoa. E aí você alimenta aquilo que ela acha que é o certo. Você alimenta nela aquilo que satisfaz a ela mesmo, mas não satisfaz a Deus. Arranque isso fora. Você discordar não quer dizer que você não ama. Então, para um pai que tem um filho enfrentando essas lutas, você precisa deixar claro para o seu filho que você não concorda. Você não deve deixar de amá-lo. Para um amigo, para um parente, para uma ovelha da igreja. Porque os irmãos podem ter uma visão bastante equivocada, mas a atração pelo sexo oposto é natural. Mas a atração por pessoas do mesmo sexo também é bastante frequente. Tem pessoas que vão lutar a vida inteira com esse desejo, com essa tentação. Tem pessoas que, por sentirem a atração, já acham que são homossexuais, nem cometeram ainda o fato,
o ato em si, e já chegam trazendo um peso, uma culpa. Será que Deus vai me perdoar disso, pastor? E você tem que mostrar para a pessoa que todos nós somos tentados, que o heterossexual é tentado da mesma forma, e que ele precisa lutar. No entanto, a igreja parece que não tem preparo para lidar com essas coisas. A igreja parece que crucifica muito mais o desejo pelo sexo, pelas pessoas do mesmo sexo, do que o desejo pela mulher do próximo. O que eu quero te dizer é que aquele que vive com um desejo desenfreado pela mulher do próximo, ou pelo marido da próxima, e ela ouve a palavra de Deus, e ela não se arrepende, e não se dobra diante de Deus, e pede auxílio de Deus, ela está sobre a mesma justiça que está sobre a vida dos ímpios. Ela está vivendo como o apóstolo Paulo gosta de falar: deixai de viver como os gentios, que não têm esperança, que não têm fé. Então, meus irmãos, eu penso que a gente precisa orar por isso, porque esse movimento tem ganhado muita força, e vai ser muito mais comum na história da igreja a gente ver pessoas e receber pessoas que pensam que a verdade é que a identidade sexual se constrói, que ela não é determinada por Deus. E nós precisamos, diante do que a Bíblia diz, saber orientar essas pessoas. Não se engane achando que fechar os olhos para isso é a melhor estratégia. Deus precisa nos orientar, Deus precisa nos capacitar, para que a gente possa então ser luz para a vida das pessoas. Vamos orar? Pedir isso ao Senhor? Pai, nós vimos aqui o apóstolo Paulo falando de coisas sérias, e se tornam ainda mais sérias para nós, porque a nossa época nós somos acusados de não amar as pessoas que praticam tais atos. Senhor, nós queremos clamar e pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que a igreja do Senhor agiu dessa forma, sem amor por qualquer perdido que for. Que a gente possa, Senhor Deus, ser bênção na vida dessas pessoas. Mas é preciso também, ó Pai, ter coragem para assumir a verdade de Deus como a única verdade. Que os homens, pela falta de compreensão a respeito de Deus, e por suprimirem a verdade de Deus, eles se entregam, ó Pai, a um comportamento reprovável diante de Deus, e o próprio Deus os entrega a essa situação reprovável. E o que nos compete como igreja, Senhor Deus, não é reforçar esse comportamento, mas sim anunciar a verdade de Deus e amar as pessoas. A gente pede ao Senhor que o Senhor nos capacite como igreja a orientar as pessoas, a mostrar a elas, a fazer com que elas considerem de que elas podem estar erradas. Santo nome de Jesus, Pai, eu peço por cada família que tem padecido, ó Pai, com essa situação.
cada pai, cada mãe que tem se consumido por contemplarem, ó Senhor Deus, uma geração que tenta a todo momento corromper os seus filhos, que tenta a todo momento desviá-los. Alguns deles que nem já não sabem mais quem são. Pai, no santo nome de Jesus, abençoa esses pais, guarda-os, protege-os, fortalece cada um deles. O Pai, nos esvazia, Pai, de toda a ideia que não procede do Senhor a respeito da sexualidade dos homens. Tudo aquilo que às vezes é disfarçado de uma piedade bonita, inclusiva, que aceita a todos e do jeito que são. Revela a nós, ó Senhor Deus, nos dá discernimento, porque Cristo, ó Senhor Deus, teve que padecer numa cruz por cada pecado. E aquele que era o mais piedoso, o mais santo, o mais amoroso, levou sobre si todos os pecados, de maneira que a gente entende que os erros, tudo aquilo que não está condizente com a vontade do Senhor, eles receberam uma dura punição, e Deus não ignorou o pecado dos homens, mas como igreja também, Pai, nos ajuda a mostrar para essas pessoas um Cristo que as ama profundamente. Esse é o nosso clamor, Pai, e que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração, no sentido de que nós ainda também temos nossas lutas, mesmo que não seja na área da sexualidade, Pai, nós ainda temos lutas, e que a gente precisa se submeter a um Deus que nos criou, e que nos ama, e que nos sustenta, e que nos guarda, de maneira, Senhor Deus, que não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo que vive em nós. Nós não servimos nem adoramos a criatura, mas ao Criador, que nos comprou por meio do sangue de Cristo, seu Filho. Então, Senhor Deus, nos conduza a uma vida de adoração, que reflita essa verdade. Somos comprados, e louvado seja Deus por isso, porque como vimos hoje, se estivéssemos soltos, separados do Senhor, nossa vida estaria sendo alimentado pelos mais vios pecados. Louvado seja o Senhor pela tua grande misericórdia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos, equipe de música, por favor, vem para nós nos despedirmos com cânticos. E os presbíteros da igreja, por favor, venham aqui à frente, estenda suas mãos sobre a igreja. O presbítero Enival já vai estar aqui cantando. Venha presbítero Célio, presbítero Hélio. Vamos impetrar a bênção e logo depois vamos cantar com a equipe de música.
Quero agradecer os irmãos e continuar convocando os irmãos para trazer os alimentos para a formação das nossas cestas básicas. Essa semana tivemos lá na comunidade, entregamos 5 cestas e a gente ainda vai entregar mais algumas num centro de recuperação para viciados, e que vamos visitar essa semana, tá? Uma missão chamada Jocum, e a gente vai conhecer o trabalho lá. Mas desde já eu quero agradecer todos os irmãos. A gente tem sido muito abençoado, de forma que no ano passado que a gente recebeu aquele tanto de cestas básicas, se não me engano 150 cestas básicas nós distribuímos. Nesse ano, na crise, a gente já se aproxima do número de 150 cestas básicas que a gente conseguiu entregar. É claro que não foi tudo de uma vez, foi picadinho, mas a gente se aproxima, e muito, mesmo diante de toda a crise. Continuo pedindo oração pelos nossos irmãos que estão enfermos, o pai do Adilson, que estava na UTI, né? Até agora não recebi notícias, mas orar por ele. Nós temos presbítero não, seu Osvaldo e dona Eliane. Nós temos também alguns sobrinhos da dona Célia Terra, que estão enfermos, Laís e Nicole, que também foram acometidos com o Covid-19, Aguinaldo. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, todos os irmãos estão bem, mas ainda expiram cuidados, e a nossa oração por eles. Estenda suas mãos sobre a igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus os abençoe, lhes dê uma boa semana. Não saudai aos outros, a não ser que seja de longe, tá bom? E Deus os abençoe, fiquem em paz.
glória.